Aceitei. E o mundo queimou. A sombra envolveu-me como um manto de aranhas, entrelaçando-se às minhas veias, transformando meu sangue em algo escuro e viscoso. Ligeia desvaneceu-se em fumaça, rindo, enquanto o relógio explodia em milhares de fragmentos do mecanismo cuspindo-me no jardim da mansão. A lua estava vermelha, a grama apodrecia sob meus pés, e o olmo torcido estendia seus galhos como garras. A lápide de Alaric rachou-se, revelando um buraco negro onde deveria estar o coração. Corra! Sussurrou Ligeia em minha mente. Antes que o ponteiro complete o ciclo. 3. 15. Nitus. Engrenagens voaram como projéteis, e o coração negro, meu coração, arrastou-me para fora. A mansão desmoronava atrás de mim, paredes desabando em câmera lenta, retratos gritando em agonia enquanto a sombra, minha sombra, consumia tudo, mas algo me perseguia. A criatura do sótão, agora transformada em uma besta de metal e carne putrefata, seus olhos vermelhos brilhando como brasas. Você não pode fugir, rugiu, sua voz uma cacofonia de vozes infantis. O pacto exige um sacrifício. Corri para o olmo, o coração pulsando em meu peito como um tambor de guerra. A terra tremia, e raízes espinhosas emergiam do solo tentando agarrar meus tornozelos. Atrás de mim, a besta aproximava-se arrastando algo pesado, uma corrente enferrujada com ganchos que pingavam veneno. Não adianta, irmãozinho, sussurrou a criança sem rosto surgindo entre as árvores. Seu vestido branco estava agora manchado de sangue negro, e suas mãos eram feitas de dentes. Papai sempre vence. Tropecei, caindo de joelhos diante da lápide. A terra sob o olmo abriu-se, revelando um buraco profundo. Enterre-o, ordenou Ligeia. Agora, arranquei o coração de meu peito, uma massa pulsante de carne e engrenagens, e joguei-o na cova. A terra fechou-se sozinha, e por um instante, houve silêncio. Então, o relógio soou. 16. A sombra dentro de mim rugiu. O coração enterrado pulsou, e uma videira espinhosa brotou do solo envolvendo meu braço. A besta atacou, mas uma força invisível a arremessou contra uma árvore. Você não entende? Riu Ligeia, sua voz ecoando do nada. O coração não era seu, era dela. A criança sem rosto surgiu atrás de mim, seus dentes brilhando. Brinque conosco. E então o chão desapareceu. Caí em um túnel de raízes e ossos enquanto a voz de Alaric sussurrava. O pacto renasce, e você é o próximo. Guardião. A escuridão fechou-se, e o relógio em algum lugar começou a bater novamente. O túnel era uma garganta viva. Raízes retorcidas envolveram meu corpo como artérias, espinhos rasgando minha pele enquanto eu caía em espiral. O cheiro de terra úmida e ossos queimados enchia meus pulmões. E então, uma luz. Não a luz da lua ou de velas, mas um brilho esverdeado, pulsante, como o interior de um cadáver em decomposição. Aterrissei em uma câmara subterrânea, onde as paredes eram feitas de ossos entrelaçados, fêmures, crânios, costelas, todos marcados com os mesmos símbolos pagãos do diário. No centro, um lago negro borbulhava, sua superfície refletindo não o meu rosto, mas o de Alaric Rockefeller. Bem-vindo ao útero da sombra, disse ele, os lábios se movendo em sincronia com as bolhas que estouravam na água. Você não entendeu ainda? Sussurrou Ligeia, surgindo atrás de mim. Seu vestido era agora uma massa de vermes brilhantes, e seus olhos eram os da criança sem rosto. O coração que você enterrou era meu. O verdadeiro coração de Alaric está em você. Olhei para meu peito. A ferida aberta revelava não um órgão humano, mas um relógio de bolso. Seu mostrador marcando 3:16. O pacto não é um fardo, continuou Alaric, sua imagem distorcendo-se na água. É uma linhagem, e você, querido sobrinho, é o próximo elo. Uma dor lancinante rasgou minha espinha. Gritei, e das minhas costas emergiram asas.
Não asas de pássaro ou morcego, mas estruturas metálicas, como as engrenagens do relógio, cortantes e ensanguentadas. A sombra escolhe seus hospedeiros com cuidado, disse Ligeia, acariciando uma das lâminas. Ela precisa de alguém que possa sofrer. Corri para a única saída, uma passagem estreita atrás do lago, mas o líquido negro começou a transbordar, arrastando-me de volta. Não adianta fugir, rugiu a criatura do sótão, emergindo da escuridão. Seu corpo estava diferente agora, mais humano, mas com a pele translúcida, revelando engrenagens girando sob a carne. Você pertence a nós. Foi então que vi, nas paredes da câmara, espelhos. Centenas deles refletindo não a câmara, mas cenas do passado. Vi Alaric invocando a sombra, Ligeia morrendo em agonia, a criança sem rosto sendo criada. E então um reflexo novo. Eu que segurando um bebê de rosto em decomposição, enquanto o relógio em meu peito marcava 3:17. Você não é o herdeiro, sussurrou Alaric. Você é o pai. A verdade atingiu-me como um raio. A sombra não era uma entidade, era uma família. E eu era o próximo elo da corrente. O lago negro puxou-me para dentro, e tudo o que vi antes de afundar foi meu próprio reflexo sorrindo, com dentes feitos de ponteiros de relógio. 17. E o pior ainda estava por vir. A água negra preencheu meus pulmões, mas não morri. Afundei no lago, as engrenagens em meu peito pulsando em agonia, enquanto as visões dos espelhos queimavam minha mente. Eu, décadas no futuro, curvado sobre um berço, colocando uma máscara de porcelana no rosto de uma criança que ria sem lábios. Papai, sussurrava ela enquanto minhas mãos, agora feitas de metal e sombras, arrancavam o coração de um homem amarrado a uma cadeira. É hora de alimentar o relógio. Emergi do lago arquejando, mas não era mais eu. Minha pele descascava, revelando uma substância negra e oleosa por baixo. Os espelhos da câmara refletiam meu rosto. Mas não era meu. Era Alaric. Era Ligeia. Era a criança. Você vê agora? Disse Alaric, emergindo da água como um cadáver reanimado. A sombra não é uma maldição, é uma família. E você é o patriarca, a criatura do sótão. Minha cria. Agarrou-me pelo pescoço, seus dedos translúcidos revelando engrenagens idênticas às minhas. Não há escapatória, rosnou. Você já nasceu dela. Lutei, mas meu corpo não respondia. As asas mecânicas em minhas costas abriram-se, rasgando a carne, e voei. Ou fui arrastado para uma passagem que se abria no teto. Atrás de mim, Ligeia ria, seu vestido de vermes desfazendo-se em uma poça de líquido negro. A passagem levou-me a uma cripta, e lá estava ele, o verdadeiro coração de Alaric Rockefeller, pulsando dentro de um caixão de vidro, cercado por 7 velas negras. Mas o coração não era um coração, era um relógio, idêntico ao que agora habitava meu peito, seus ponteiros girando em direção ao 3:17. Você não pode destruí-lo, sussurrou a criança sem rosto, surgindo ao meu lado. Ele é você, e você é ele. As velas apagaram-se. 17. O coração-relógio emitiu um som agudo, e o chão da cripta desmoronou. Caí em um rio subterrâneo, a correnteza me arrastando para uma câmara maior, onde dezenas de caixões idênticos ao de Alaric flutuavam em água escura. Em cada um relógio-coração batia em sincronia. A linhagem, sussurrou Ligeia, agora uma voz dentro de minha cabeça. Cada coração alimenta a sombra, e cada sombra cria um novo herdeiro. Tentei nadar contra a corrente, mas as asas me puxavam para o fundo. Vi meu reflexo na água. Não era mais humano. Meu rosto era uma máscara de metal. Os olhos buracos negros, e no peito o relógio marcava 3:17. E então, o pior, uma figura emergiu das profundezas. Eu mesmo, mas diferente. Mais velho, mais podre, com tentáculos negros brotando das órbitas oculares. Papai, disse ele,
estendendo mãos que terminavam em bocas sorridentes. Estava esperando por você. A sombra riu, e o relógio, em meu peito, bateu. 18. O ciclo recomeçou. Você não entende? Disse meu eu futuro, os tentáculos em seu rosto contorcendo-se em algo que poderia ser compaixão. Não há fim para isto. A sombra é um vírus, e nós somos as células que a carregam. A câmara encheu-se de gritos, vozes de todas as eras, todas as vítimas, todos os Rockefeller que vieram antes e depois. Os caixões flutuantes abriram-se, revelando esqueletos com relógios no peito, seus ponteiros girando em uníssono. 3:18, 3:18, 3:18. Mate-me. Pediu meu eu futuro, estendendo o pescoço. Se quer quebrar o ciclo, mate o elo mais forte. Eu sou a chave. Mas algo estava errado. Se eu o matasse, outro surgiria. E outro. E outro. A sombra era infinita. Foi então que lembrei do diário. Não as páginas de Alaric, mas as minhas. As que escrevi sem perceber, enquanto a sombra me consumia. O coração não é o núcleo, diziam as palavras, escritas em minha própria caligrafia. O coração é a isca. Você está certo, Edgar. Sussurrou Ligeia, emergindo da água como uma medusa de sombras. A sombra não pode ser destruída, mas pode ser enganada. E então, compreendi. O pacto exigia um hospedeiro vivo. Um coração batendo. Mas... e se... Não! Rugiu Alaric, seu rosto deformando-se em uma careta de ódio enquanto emergia de um caixão. Você não ousaria! O relógio em meu peito bateu. 19. Agarrei o coração-relógio em meu tórax e puxei. A dor foi além da compreensão. Carne e metal rasgaram-se, sangue negro jorrando como um rio. O coração pulsou em minha mão e, por um instante, vi todos os futuros possíveis. A criança, sem rosto crescendo, a mansão reconstruída, outro herdeiro recebendo a carta. É agora ou nunca, gritei, esmagando o coração entre os dedos. O mundo explodiu em luz. Acordei no chão do sótão, o diário de Alaric aberto em minhas mãos. A mansão estava em ruínas, mas intacta. O relógio no salão marcava 3:06, antes do amaldiçoado 3:07. Levantei-me trêmulo e corri para o jardim. O olmo torcido estava lá, mas a lápide estava vazia. Você fez uma escolha inteligente, disse Ligeia, sua voz um sussurro no vento. Ao destruir o coração, você quebrou o elo, mas a sombra, ela ainda está lá fora. E então ouvi o choro. No berço do sótão, uma criança ria, e no vilarejo, um carteiro preparava-se para entregar uma carta selada com cera negra. Ele voltará. E desta vez, não haveria aviso.